Na minha vida de adolescente, tiveram alguns momentos sombrios. No geral, eu me dava muito bem com pessoas e tinha algumas amizades, mas com o tempo eu acabei percebendo que essas amizades nunca foram realmente grande coisa. E as poucas pessoas que eu realmente me importava, no fim, aproveitaram a primeira oportunidade para sobressair pra cima de mim. Dado todo esse contexto, depois de eu acabar uma amizade que me machucou muito, eu decidi assistir o show Amphibia. Um show que eu não dava muito valor no início, mas que, sei lá, podia me confortar um pouco. Acontece que ele rapidamente virou um show de conforto pra mim, com vários episódios hilários na primeira temporada. E, meus amigos, com o tempo o show foi evoluindo e chegou em coisas que eu com certeza não esperava ver. É sobre essas coisas que eu vim aqui falar hoje. Como a Amphibia foi da amizade tóxica à redenção. Essa é Annie, a protagonista desse vídeo. Ela caiu nesse mundo maluco de sapos falantes e agora precisa achar um jeito de sair daí. E ela não tá aí sozinha. Ela chegou com as suas duas amigas, Marcy e Sasha. Mas as coisas vão lentamente fazendo sentido conforme os episódios vão passando. No segundo episódio, nós pensamos que a Annie é babaca da situação porque ela tenta forçar o Sprig a fazer besteira. Até que no ponto crítico do episódio temos uma cena pra lá de interessante. They help each other get the things they want. Huh? Look, if a friend likes a pencil case, you get it for them. If your friend likes your new shoes, you give them to her. And if a friend wants you to steal a crazy music box from a thrift store, even if you really don't want to, you do it, okay? Because if you don't, they might not want to be your friend anymore. Ok, a Annie com certeza tem alguma mágoa relacionada à amizade no passado e ela não sabe muito bem esse conceito. Parece que ela vivia em algum tipo de relação que ela era dominada por pessoas e só estava aceitando isso. Mas bem, vamos passar isso por agora porque eu acho que é interessante falar sobre a amizade de Annie Sprig. E caramba, eu acho incrível como isso vai progredindo realisticamente. A Annie e Sprig começam tendo algum grau de amizade porque o Sprig se interessou por conhecer a Annie e bem, a Annie meio que não tinha muita escolha. Mas ela gostou de passar o tempo com ele, até que eles começaram a passar por coisas juntos. Fizeram pizza, dividiram um quarto, dirigiram a Bessie, tudo isso levou à amizade deles. Isso meio que fez a Annie refletir sobre a amizade. Não porque ela começou a odiar a passada, mas era diferente do que ela tinha com Marcy e Sasha. Parecia que com as duas, a Annie tinha que esperar por aprovação, enquanto com Sprig parecia que os dois se apoiavam mutualmente. Não importava o que o outro queria, os dois iam se divertir juntos no fim. Bem, se a Annie já se questionava sobre, imagina quando o episódio Reunião chegou. Aqui a Sasha finalmente aparece e, caramba, tem uma história pra explicar aqui. Em resumo, ela foi capturada na Torre dos Sapos quando chegou em Amphibia e essa torre é liderada pelo Capitão Grime. Acontece que apesar de ser temido, Grime não conseguia comandar um exército. Seus súbitos tinham muito medo dele e não conseguiam agir corretamente. Acontece que quando a Sasha escapa, ela consegue liderar o seu exército corretamente, dando confiança aos sapos e estabelecendo uma relação de proximidade que eles não tinham com Grime, o que fez o capitão dar valor a Sasha ao ponto de liberá-la da prisão e a tornar uma pessoa importante dentro do castelo, inclusive ajudando a achar a Annie. Aparentemente, as três amigas tinham roubado uma caixa de música, sabe, na zoeira como adolescentes normais fazem, e acabaram caindo nesse mundo que é a Amphibia. Acontece que nós passamos os primeiros 19 episódios sem ter ideia do que caramba eles estavam fazendo para terem roubado uma caixa de música do nada. E bem, agora receberemos o ponto de vista da Annie e Sasha. Aparentemente era o aniversário de 13 anos da Annie, e ela rapidamente se encontra com Sasha naquele dia. As duas vão pra aula, mas antes nos damos de cara reparamos uma coisa. Por bem ou por mal, a Sasha era uma manipuladora. Uma garota tentou implicar com a Annie, mas ela rapidamente conseguiu fazer ela parar só na conversa. O problema é que na sequência, a Sasha vai lentamente convencendo a Annie a fazer algumas coisas mais complicadas. Primeiro saindo da aula, depois matando a aula oficialmente e até pichando algumas paredes. Analisando o comportamento das duas, você reparar que a Sasha conseguia fazer as pessoas fazerem o que ela quer. A Annie não quer matar a aula? Sem problema, vamos falar pra ela o quanto é ruim ficar na aula. Quando você fala muito sobre um assunto, as pessoas que têm dificuldade em dizer não, acabam vendo que você se importa com aquilo e consegue convencer fácil elas, por mais gente boa que isso seja. Mas continuando, apesar das duas matarem a aula, a Annie estava minimamente de acordo com isso. A Sasha tinha prometido que chegando aos 18 ela liberaria para comemorar a sua festa em casa. O problema é que chegando aos 18 isso não aconteceu. A Sasha fez jogo duro porque a Marcy tinha mandado a foto de uma suposta caixa de música que ela tinha que ver antes de sair. A Annie não queria se atrasar nem ferrando, mas mesmo assim ela acabou caindo no conto da Sasha depois ela aumentar o tom de voz. E bem, aconteceu o que aconteceu. Muito tempo depois, e as duas se encontram, é uma felicidade absurda, afinal elas eram duas grandes amigas e ficaram muito tempo sem se ver. Você tende a deixar algumas coisas pra trás para lembrar dos bons momentos nessas horas. Acontece que elas são convidadas para comemorar tudo na Torre dos Sapos e não tinha motivo para duvidar disso, afinal, a Annie e Sasha acima de tudo são amigas. Acontece que a Annie meio que receberia um motivo para duvidar. Elas estavam aproveitando um tempo a sós, enquanto os Sapos e Huz estariam comemorando em outra sala. No momento em que as duas estavam aproveitando, a Sasha tentou largar uma informação torcendo para ele não ligar e ela fala como os sapos da torre tinham uma missão de governar
governar todas as Us como se fosse uma hierarquia. Acontece que no episódio passado o Hop Pop concorreu à prefeitura e isso foi interpretado como uma forma de evolução das Us. Afinal, o prefeito atual era um sápio e o Hop Pop sendo uma Hub poderia ser o começo de uma revolução. Como uma forma de punir esse ato antes que tivesse alguma oposição do povo, o Hop Pop teria que, ser comido por uma planta gigantesca. Ainda não poderia deixar isso acontecer e tenta escapar com as Us, mas é pega. As Us são levadas ao topo e acontece que a Annie decide se envolver naquilo, protegendo o Hop Pop. A Sasha tenta intervir, levantando a voz, tentando manipular a Annie, e a Annie estava perdida ali. Mesmo que ela tivesse um motivo para quem lutar, ela se sentia mal. Muito mal por se opor à sua amiga. Aquilo era um caminho sem volta, até que o Sprig aparece. Por muito tempo ninguém tinha dado apoio a Annie. Ninguém tinha coragem de se opor à voz da Sasha, nem mesmo a Marcy. Mas dessa vez ela tinha um amigo a confiar, alguém que tinha entendido seus interesses e queria fazer as coisas junto com ela. O Sprig protege a Annie e era isso que a Annie precisava. Acontece uma briga entre Annie e Sasha e a Annie ganha, mas por algumas coisas do episódio a torre acaba explodindo e ao som de Leon Me, a Sasha quase cai da torre. A Annie tenta resgatá-la, mas falha. Entretanto, o Grammy pega ela, evitando qualquer tipo de contato entre as duas. É claro que as duas precisavam de alguma conversa depois disso. A Annie não cairia mais nas manipulações da Sasha e ela finalmente tinha entendido o que era amizade. Ter alguém ao seu lado ao invés de alguém que se impõe a você. Mas eu vou fazer um questionamento que foi muito comentado na época. Dá pra salvar uma amizade assim? Você aí de casa pode pensar que não, e uma vez que uma pessoa é manipulativa, ela não vai deixar de ser assim. Mas eu penso que é possível. E eu tô falando agora sobre o pensamento que eu tinha na época, pra deixar bem claro. Acima de tudo, algo que fica claro com a gente assistindo a série é que a Sasha gosta muito da Annie. Isso já significava alguma coisa. Os momentos que ela tentou manipular foram por interesses dela, mas mesmo sendo coisas que a Annie não queria fazer, não é como se a Sasha usava totalmente por maldade. Será que ela realmente sabia que ela estava sendo uma pessoa ruim? Sabe, nós temos umas informações no diário da Marcy que os pais dela eram divorciados desde os 5 anos de idade. Será que esse tipo de coisa não afeta a vida de alguém? Eu tenho certeza que por mais idiota que a Sasha tenha sido, ela não via que aquilo era errado. Eu diria aqui que cada um tem o seu ponto de vista, mas independente do que você pensa, você ainda vai ter muito que aprender com essa série. O que me lembra outra amizade da Annie. Marcy e Yu. Ainda vamos discutir o problema da amizade dela, mas eu amo essa personagem. Ela é simplesmente incrível. Um dos meus chips favoritos de personagens são quando eles deixam claro do que gostam e fazem questão de afirmar isso quando podem. Claro, você tem que tomar cuidado nessa ocasião para não fazer um personagem repetitivo, mas aqui a Marcy faz isso muito bem. Continuando a história de onde paramos, a Annie estava decepcionada pela Sasha, mas ainda precisava achar um jeito de voltar para casa. Ela conversa com o Hop Pop e descobre os habitantes de Newtopia poderiam ter mais conhecimento sobre a caixa de música. Depois de uma longa jornada até a cidade, nós temos um emocionante reencontro com a Marcy. É muito bonitinho ver essas duas, mas acontece uma controvérsia entre os plantas. A Polly e o Hop Pop estavam mais convencidos que a Marcy era diferente da Sasha. Entretanto, o Sprig, por ser mais próximos da Annie, teve grandes dúvidas pela Marcy aqui. Felizmente, essa desconfiança foi lentamente sumindo. Eu gosto dessa temporada porque ela tem alguns dos episódios mais divertidos do desenho inteiro. Ela não é minha favorita, mas eu entendo que grande parte do público gosta da dinâmica entre Annie e Marcy aqui. Chega a ser algo semelhante ao Sprig, mas sei lá, a Marcy é só melhor. Não tem muito o que falar da parte ruim da Marcy ainda, mas já vocês vão entender. Acontece que nesse tempo a Annie meio que conversou com o governador de Newtopia e nós descobrimos que para todo mundo voltar para casa elas precisariam restaurar as 3 pedras que estavam presas na caixa. Essas pedras, quando unidas, podem levar os usuários a qualquer dimensão. O jeito de carregar esses trecos eram em templos. A Annie e Marcy passam sobre o primeiro e segundo, mas o terceiro era mais complicado. Envolvia força e eles não estavam conseguindo. Até que, bum! Bem na hora a Sasha aparece, só que ela tava meio diferente. Ela disse que aprendeu uma lição e pensou nesse tempo que estava fora, até mudando, sendo uma pessoa menos manipulativa agora. Ok, essa foi rápida. Mais ou menos, digamos que ela tinha um plano maior que isso, mas cobriremos isso depois. O importante é que a gangue estava reunida de novo, mas a Annie não tinha tanta confiança na Sasha, o que sabe, é justo. Mas com o tempo, as duas foram se aproximando e no momento em que a Annie mais precisou, a Sasha salvou, restaurando a terceira pedra, o que foi o ponto final para a Annie voltar a confiar na Sasha de novo. Todo mundo volta para o Archwood para uma despedida e depois de um jantar das 3, que elas até se estranharam um pouco com a Sasha, mas era o início da restauração da amizade. No fim das contas, ainda temos a batalha de bandas. Caramba, eu adoro essa música. Embora elas não estivessem totalmente unidas, essa é a marca da união das 3 e não é por menos. Isso aqui é incrível. Tem um clipe em algum vídeo passado meu falando sobre tudo isso, então pra não me repetir tanto, esse daqui é o início do arco de redenção da Sasha. E calma que vocês já vão entender melhor. Em resumo, a Sasha tenta forçar as duas amigas a cantar a música que ela queria na batalha de bandas. Acontece que a Marcy e a Annie queriam cantar a música que era mais pessoal pra Annie, que ela criou sobre esse tempo morando em Amphibia. A Sasha então sai da
banda e tenta cantar a sua própria música. Mas ao se aliar com Toad, ela percebe quão chato era ter que ouvir uma pessoa dando ordem sem você poder falar nada. Assim ela percebe que estava sendo uma babaca naquela relação e entra na banda de novo, cantando assim a música No Big Deal. E caramba, essa aqui teve muita gente cantando. De qualquer forma, esses seriam os últimos dias das 3 presas em Amphibia, mas antes de ir pra Newtopia, bem, meus amigos, chegamos à hora da destruição que foi True Colors. Esse episódio fez muita gente se ferrar emocionalmente. Ele é uma pérola das animações e o favorito de muita gente por aí. Caramba, 9,8 no MDB são poucos desenhos que tiveram episódios com essa nota. Acho impressionante que o desenho alcançou aqui. O episódio começa com as 3 indo para Nova Topia e recebemos a revelação de que sim, o que era imaginado aconteceu, a Sasha nos traiu. Bem, vamos lá. Eu não falei muito sobre para não perder o foco, mas aconteceu umas coisinhas nesse tempo. Após perder a batalha para Annie, a Sasha estava muito decepcionada. Ela e o Grime tinham perdido tudo, a torre, os soldados, aquela que algum dia foi a sua amiga, mas não podia ser assim. Então ela começou a pegar alguma tristeza da Annie naquele momento, mas ela ainda sentia algo pela Annie. Aparentemente no caminho a Sasha e o Grime foram pensando mais sobre os sapos e chegaram à conclusão de que o Andrews e os tritões de Nova Topia estavam na teoria em cima da hierarquia governando os sapos. O plano era tomar o lugar deles e assumir o controle de toda a Amphibia com um golpe de estado. Ela ganhou o apoio de outros sapos depois de conquistar o martelo. Voltando para a conquista, no fim das contas a Sasha estava decidida, ela queria governar a Amphibia agora. A Annie fica 100% brava e começa a desabafar. Ela falou quanto estava decepcionada, ela confiou na Sasha. A Annie realmente tinha pensado que a sua amiga tinha mudado, mas não, era outro esquema. A Marcy com medo tenta reunir as duas, mas bem, não funcionou. A Annie continua indo pra cima da Sasha, que prende as duas. Por mais que elas estavam pensando em um plano para recuperar o poder, eu acho útil o ponto de vista da Sasha aqui. Depois de olhar pro seu reflexo, ela começa a pensar um pouco nas palavras da Annie. Será que ela realmente estava satisfeita com o que ela fez? Ela realmente era uma péssima pessoa? Então ela tenta evitar pensar sobre, mas sem querer acaba descobrindo algo maior. O Andrews planejava algo. Por outro lado, o plano da Annie estava dando certo. Temos um final com uma nova briga das duas, e a Sasha até tenta encarar, mas acaba perdendo pra Annie de novo. Com a inimiga presa, o rei acaba alcançando a caixa e eu acho que vocês já sabem o que vem por aí. A Sasha tenta avisar, mas por que você vai acreditar em alguém que só fez parte de esquema atrás de esquema em cima de você? O Andrews assume o controle e é revelado como o grande vilão final. No passado de Newtopia, ele deveria usar as caixas para invadir planetas, mas por erro do Andrews isso nunca aconteceu. Agora recuperado a caixa, isso poderia voltar a acontecer. Mesmo discordando das ideias, a Annie e Sasha se preparam para lutar juntas, tirando o rei dali. Acontece que antes disso a Marcy se mete no caminho e, meus amigos, sinceramente, se vocês realmente querem se sentir mais surpresos, esse é o momento do vídeo que eu peço para vocês darem uma olhada no desenho. Amphibia é uma obra incrível e eu garanto que é outra experiência assistir tudo pela primeira vez. Mas se já viu o desenho ou vai ignorar o aviso, eu tenho que dizer. A Marcy tinha feito um acordo com Andrews, o rei pegaria a Annie, a Sasha e a Marcy e a jogaria em mundos para ter aventuras para sempre e poder se divertir. Em troca, o rei tomaria posse da caixa de música, mas ele traiu a Marcy. Mas por que a Marcy fez isso? Eu acho que tá na hora da gente olhar o último ponto de vista da situação. A Marcy estava na biblioteca da escola quando achou um livro dizendo sobre uma tal caixa de música, mas antes que ela olhasse muito mais, ela recebeu um zap da sua mãe e o pai para eles conversarem. Bem, meio que os pais da Marcy estavam de mudança e eles separariam Marcy de suas amigas. Aquilo não era aceitável para a garota, ela não podia perder o contato. Aquelas duas significavam tanto para ela. Ela só foge de casa e corre pra rua até que ela se deparou com uma caixa de música muito semelhante ao livro. E bem, acho que o resto vocês imaginam o que aconteceu. É entendível a garota ficar triste por tudo, mas ela não estava preparada. Ela colocou suas amigas em risco por um medo seu. Ela tinha medo de continuar depois daquilo. Mas, bem, isso já não importava. A Annie puxa o discurso e diz que as 3 cometeram erros, mas o importante era derrotar o verdadeiro vilão, o Andrews. O resto eu não quero falar muito nesse vídeo porque ele ficaria com 3 horas de duração. Mas, resumindo, o Andrews pega o Sprig e joga. A Marcy salva ele a tempo, mas isso serve como combustível para a Annie entrar no modo Super Saiyajin dela. E a partir daqui temos uma sequência de animações fluidas. Até a energia da Annie acabar, a Marcy arruma a caixa e manda a Annie e os Planters para a Terra. Mas bem, se antes ela tomar uma facada no processo. Isso foi complicado na época, mas fiquem tranquilos que ela ainda tá viva. O complicado é acabar o episódio com essa cena. Isso foi louco.
De qualquer forma, finalmente chegamos na parte do vídeo que o ponto de virada acontece. A Sasha acaba fugindo do Andrews e falou com o Grime, chegando à conclusão que o Archwood seria o melhor lugar para se esconder. Afinal, não teria como descobrir que ela estava lá, porque ele era o lugar menos óbvio. A Sasha aqui parece mais pensativa. O povo de Archwood pergunta o que aconteceu e o Grime diz que o rei tinha se tornado um tirano e por isso eles estavam ali. O que não era mentira, mas era omissão de verdade. Chegando na casa da Annie, a Sasha finalmente começa a sentir remorso. Parece que a culpa tinha caído nela depois de algum tempo. Ela estava se achando ruim, dizendo que ela merecia dormir no lixo. Tudo que estava complicado começa a piorar quando a Sasha recebe a intenção que a Annie recebeu quando estava em Archwood. O povo começa a entregar presentes para ela por ser uma boa protetora da cidade. A culpa estava caindo. Ao derrotar um robô do Andrews, eles descobrem que o Andrews tinha deixado a localização deles. Enquanto o Grime dá a ideia de abandonar a cidade, a Sasha fica ali. Ela só não estava bem fugindo de novo. A Sasha diz que as manipulações estavam acabando. O Grime pergunta desde quando a Sasha se importava com esse tipo de coisa e ela responde que desde que ela começou a ver as consequências. Com os dois presos em Amphibia, a Marcy mantida como prisioneira, o Andrews como um tirano e começando um processo de dominação mundial. Tudo isso com um pouco de ajuda da Sasha no caminho. Ela não podia continuar com aquilo, então ela fica ali. Mas antes ela decide olhar o quarto da Annie e, bem, isso me arrepia até hoje. Sasha, Marcy, and I are finally together. And you know what? It's awesome. Tomorrow, we head to Newtopia. And after that, I think we're actually going home. I'm so happy I trusted Sasha again. I always knew, even after everything that happened, we'd work it out. Oh, Anne, I'm so sorry. I shouldn't have tried so hard to be in control again. In the end, where did it get me? Well, that ends now. I want to be someone better. Someone that deserves you. I know what I have to do. Poderia narrar pra vocês essa cena, mas eu acho ela tão mais impactante. Ela viu o que estava acontecendo e só não podia continuar. Por isso, uma vez na vida, ela iria encarar as consequências de suas atitudes e fazendo de tudo pra ser uma pessoa melhor. A Sasha conta para os cidadãos de Archwood a verdade e luta com eles contra os robôs. Usando suas habilidades de liderança, ela consegue liderar uma rebelião que eles fariam contra o rei. E o Grime também decide entrar pro lado da Sasha aqui. Mas, bem, eu acho legal como a mudança da Sasha é representada pela troca no cabelo dela também. No geral, o arco de redenção dela chegou. Rola umas coisas na Terra e a Annie consegue voltar pra Amphibia. Eu acho tão emocionante esse reencontro delas. Ela se certifica de ser o mais claro possível em seu pedido de desculpas e tenta passar a liderança da rebelião pra Annie. Dessa vez era diferente. Você conseguia notar que ela estava sendo honesta. Pessoas eram diferentes. Ela fala pra Annie quando se sentia mal por tentar manipular, mas ela estava lutando pelo certo dessa vez. Fazendo as pazes, a Annie percebe o esforço que ela estava tendo. Ainda falta cobrir o último caso, mas ele é um pouco mais complicado. A Marcy estava presa e o principal vilão aqui é o Core. Basicamente, ele é a concentração de todas as mentes brilhantes de Amphibia e a Marcy estava no meio daquilo. Na verdade, em uma cena pra lá de tensa, ela vira hospedeira. E daí chegamos nas consequências que veríamos em All-In. Aqui vemos como a Annie e a Sasha acabam que sem querer ignorando os interesses da Marcy. No mesmo episódio, a Sasha pergunta para a Annie sobre a Marcy se no fim das contas, de algum jeito, dava pra salvar essa amizade. Valia a pena perdoar a Marcy? A Annie, como a protagonista perfeita que é, apresenta os fatos. Ela diz como elas ignoraram os interesses da Marcy e talvez isso tenha criado alguma insegurança na Marcy de que ela não conseguia ter os seus sonhos realizados. A Sasha então questiona e responde que apesar disso, isso não mudava o que ela fez. A Annie então fala que não era sobre o que ela fez, mas por que ela fez. A Sasha então desaba e fala que não estava conseguindo perdoar ela. A Annie então, com toda a calma do mundo, falou uma das coisas que me fez pensar o quanto ela é incrível. Não é fácil, perdoar é difícil e pode levar tempo, mas acredite, vale a pena. Caramba, olha só o que a gente tem agora. Sabe, temos casos e casos para perdoar, mas eu vejo que nessa situação, a Marcy se importava muito com as duas e todos os erros dela foram na verdade tentando acertar, pensando que seria benéfico para todo mundo, mas erroneamente ela ignorou os interesses das duas e das suas famílias. Isso faz a Sasha chorar e ela finalmente entende. Agora elas iriam com tudo lutar pra cima do Andrews. Eu amo esses 3 episódios Sinais de Amphibia, poderia passar horas falando ele, como eles são os melhores da animação, mas esse vídeo tá muito longo, então só vamos cobrir a parte da Marcy aqui. Entramos na cabeça da Marcy, que por falar nisso ela ainda estava viva, mas como hospedeira do Core. Como sua memória estava parcialmente perdida, ela acaba só lembrando de como ela queria ter aventuras com a Annie e a Sasha. E bem, o Core acaba entregando isso para ela. Tudo que ela sempre sonhou, ela estava recebendo, brincando nas suas fantasias. Era aquilo que ela queria. O problema é que aquilo estava bom demais para ser verdade. E a Marcy acabou percebendo isso. A Marcy vê que aquilo não era real e começa a chorar, restaurando as suas memórias. A Marcy desabafa.
Isso não é real, né? As verdadeiras Annie e Sasha não querem o que eu quero e isso é triste, mas eu não posso forçá-las a seguir os meus desejos, isso é errado. Eu aprendi isso do jeito difícil. O Aldrich tenta forçar ela a se anexar ao Core, mas ela recusa. A Marcy vê que ela não queria viver em uma fantasia dessas. Ela começou tudo porque queria escapar da realidade, mas dessa vez ela não iria fugir. A Marcy iria encarar as consequências das suas ações, não importava o que rolasse. Tudo isso combina para o desabafo final. Depois da Annie e Sasha vencerem, elas conseguem a liberar do núcleo. Com a Marcy chorando e se desculpando, ela aprendeu a lição com a Annie. Por mais triste que isso seja, as coisas mudam, mas nada, nem o tempo, tiraria delas tudo o que elas tiveram juntas. Isso ficaria para sempre. Com a amizade reparada, as três encaram o núcleo na forma final, que, by the way, estava atacando a lua para a Amphibia. Elas se concentram e usam as energias das pedras para um confronto final épico, entrando na forma calamidade e acabando com todos os soldados ao som de No Big Deal. Caramba, meus amigos, isso aqui é arte. Eu adoro essas cenas feitas para nos hyparem e é incrível ver essas três lutando juntas. No Big Deal é literalmente o tema musical delas. No fim, a Annie usa o poder das três pedras para derrotar o núcleo. Temos um final não tão feliz aqui, com as três tendo que se separar dos amigos sapos e não podendo voltar para a Amphibia. O vídeo não é sobre isso, mas essa cena é emocionante. Só não tão emocionante quanto o final dessa história. Que, meus amigos, lembram que elas teriam que se separar? 10 anos depois, a Marcy volta para reencontrar com a Annie e a Sasha. Descobrimos que as duas ainda se falavam, mas um pouco menos depois de caírem em caminhos diferentes. Mas de qualquer jeito, era a chance delas se encontrarem, voltando a ser melhores amigas. E bem, depois de um turno de herpetologista da Annie, Sasha e Marcy chegam para dar um oi. E em uma cena pra lá de emocionante, a principal lição de Amphibia é citada. Mudança é difícil, mas é assim que crescemos. A coisa mais difícil é perceber que você não pode ficar com algo para sempre. Às vezes você tem que abrir mão, mas das coisas que você abre mão, você sempre se surpreende com aquilo que de algum jeito, de alguma forma, volta pra você. Tudo isso enquanto Sasha e Marcy aparecem na tela e bem, se você tá curioso pra saber se elas viraram amigas de novo, depois dos créditos da série recebemos essa foto e digamos que eu tenho certeza que essas três estão muito felizes agora. Oi? Eu nem sei como acabar esse final de vídeo, isso aqui foi muito grande pra mim. Só me apoia porque Amphibia é um desenho que tá no meu coração e esse vídeo tem grande chance de ir mal. De qualquer forma, muito obrigado por me ouvir até aqui. Muito obrigado, membros, com agradecimento especial ao Eduardo Moraes. Eu adoro vocês e te vejo no próximo vídeo. Tchau!